faço ideia de como começar esse vídeo, mas vamos lá. Uma das coisas que eu quero fazer mais esse ano, essa temporada, é me aproximar um pouquinho mais de vocês, fofocar, falar um pouquinho mais perto sobre todas as coisas que estão acontecendo na NBA e outros esportes, porque foi muito divertido a troca que a gente teve durante a Copa do Mundo também. E então, estou aqui migrando para o YouTube. Já tentei produzir conteúdo para o YouTube, confesso, algumas vezes. Inclusive, fui muito bem uma época, mas assim, não tive constância, né? E aí parei. Mas agora estou aqui de volta. Quero transformar este quadro aqui, que vai se chamar Fofocando sobre NBA, em um quadro fixo e em uma live. Só que aí eu tô ainda experimentando, vendo luz, vendo questão... Como vocês podem ver, o meu banheiro é meio escuro. Então, assim, estou dando o meu melhor aqui para, né, vocês conseguirem enxergar bem, ter uma qualidade legal de imagem. Espero que esteja bem, comentem aí se está tudo bem. E a ideia, basicamente, é me maquiar, porque eu vou gravar outros vídeos, então eu tô me arrumando, de verdade, né? Estou me arrumando de verdade. E enquanto a gente fofoca um pouquinho sobre o que tá rolando na NBA nesse primeiro vídeo, mas a ideia também é trazer fofoca sobre outros assuntos variados, e eu também vou falando de alguns assuntos variados, porque... eu não consigo, né, gente? Não dá. A gente consegue... a gente começa falando de uma coisa, daqui a pouco a gente tá falando de outra, enfim. Mas é isso. Peraí, deixa eu molhar o bico aqui. É bem freestyle mesmo. Eu quero editar o mínimo possível esse vídeo e bora lá junto. Ah, gente, olha que lindo o meu copo que a NBA me deu. Dá pra enxergar? Enfim. Quero editar o mínimo possível e é isso aí. E bora lá. Eu separei aqui algumas fofocas pra eu lembrar, né? Porque eu não vou lembrar de tudo que aconteceu. Mas só pra gente ver aqui a ordem. A primeira já é boa, né? Giannis no Miami Heat, né? Já tá velha essa fofoca, né? Se por acaso você não sabe disso, amigo, quanto tempo você dormiu? Amiga, quanto tempo você dormiu, né? Mas é isso, né, gente? O grego finalmente calou minha boca, né? Porque eu mesmo fui uma das pessoas que falou assim, ele nunca vai sair do Milwaukee. Se ele quiser sair, ele já tinha saído. E aí, não é que o bichinho saiu mesmo? Eu fiquei um pouco chocada, mas feliz por ele, né? Acho que todo mundo teve um pouquinho... Ó, vou começar aqui, vou falando o que eu vou fazendo pra vocês. Não sei, não sou blogueira de moda, nem maquiagem, nem beleza, gente. Mas eu vou falando aqui o que eu vou fazendo. Vou tirar essas cracas aqui, ó, esse espelhinho que fica aqui no bigode, né? Tá entendendo? Pra começar a maquiagem. Mas enfim, voltando pro nosso amigo Giannis. Eu acho... que o Giannis, ele teve um negócio de que ele aguentou muito e ainda foi simpático. O que causou uma empatia do público muito grande, que até o próprio torcedor do Milwaukee meio que perdoou ele, né? Falou, vai então, amigo, vai, realmente, aqui tá difícil de você ser feliz. Vai na fé. Peraí, gente, peraí que é o bigode, tem que tirar o bigode. Ah, mas você tira o bigode com isso? Não engrossa? Engrossa porcaria nenhuma, gente. Não engrossa nada, não. Pode. Tirem o bigode de vocês. Também já tiraram o seu bigode hoje? Então, eu acho que causou até uma empatia do público, né? Porque a gente sabia que ali ele não ia ganhar. E, enfim, ó. Esse aqui eu vou passar esse gelzinho aqui na sobrancelha. É a primeira vez que eu tô usando ele. A minha estagiária que me indicou, disse que é bom e barato, porque eu tava obcecada naquele da Boca Rosa, que é muito bom, inclusive, também. Ainda tô, acho que tem uns 50 tubos aqui dele vazio, porque realmente eu tô quase viciado em drogas, a minha relação com ele. Só que ela falou assim, que como eu tô usando muito, eu estou gastando muito, obviamente, ela falou, me indicou esse daqui, e se eu gostar, estarei adquirindo mais vezes. Parece que é bem bom, assim, primeira impressão. Mas voltando pro Giannis, eu acho que... eu vou até emendar outra fofoca, que era a última da minha lista, né? Essa era a primeira e essa é a última, que é o rumor do Stephen Curry. O Stephen Curry. São dois Currys. Pior que tem dois Currys, né? Mas enfim, o Stephen Curry. Gente, socorro! Eu juro que é coca. Eu juro mesmo. Que é o Stephen Curry no Celtics, né? Eu particularmente acho muito surreal isso acontecer nessa temporada. Eu acho que assim, não vamos ver isso acontecer agora. Mas eu até falei no vídeo que eu gravei pro Instagram, eu acredito que se o Warriors não começar realmente a fazer um time
competitivo de verdade, muito provavelmente veremos acontecer com o Curry o mesmo que aconteceu com o Giannis. Ele mudando de time e ainda a torcida falando assim, meu amor, vai, porque realmente aqui não vai estar dando para você, a gente quer ver você feliz. Então, assim, acredito eu que se o Warriors não abrir o olho, Curry vai fazer o mesmo caminho do Giannis. Porém, contudo, entretanto, é possível também vermos o Curry querer escolher o caminho de um Kobe Bryant, né, gente? Que é jogar pela mesma franquia o resto da vida, que é um pouco da cara dele. Mas eu acho um pouco difícil, porque uma coisa é fato, gente. O Kobe, no finalzinho, ele já não tava jogando... Se eu não me engano, a temporada que ele se aposentou, o Lakers não foi pro playoffs. Não tenho certeza dessa informação. Mas, assim, ele não passou longos anos na seca, né? E o Curry, dependendo de com quantos anos ele quer se aposentar, ele pode ficar um grande período aí na seca com o Warriors, né? Se o time não fizer nada. E eu não acho que ele seja o tipo de pessoa que vai ficar tanto tempo assim competindo, né? Sem classificar para playoff, sem grandes movimentações. Então, assim, acredito eu que... Gente, eu tô procurando... Achei. Tava procurando minha blindagem. Eu vou passar essa aqui da Catherine Hill. Porque eu vou gravar vídeo, e aí precisa durar o dia inteiro. Vou ver se eu faço alguma coisa de noite também, né, gente? Porque eu só trabalho nessa caceta. Enfim, desculpa aí. Será que o YouTube bloqueia? Enfim, já emendamos aí 2 fofocas em uma, que é o Giannis no Miami e o Curry possivelmente no Celtics, que eu acredito que não vai acontecer, mas enfim, né? Gente, tudo é possível, né? Quem diria que o Luka ia sair do Dallas? Quem diria que iam sair com o Luka do Dallas, inclusive, né? Tem tanta coisa que acontece na NBA que a gente nunca imaginou que ia acontecer e aí, pum, acontece. Então, assim, também nunca digo nunca, entendeu? Se ano passado, nessa altura do campeonato, eu te contasse que o Spurs foi pra final, talvez você não acreditaria, entendeu? E o Spurs foi lá pra final, cara. Spurs, inclusive, pipocou nos finais dos jogos ainda. Poderia, quiçá, ter sido campeão. Então, assim, tudo pode acontecer nessa NBA de meu Deus, gente. E sobre o Giannis, eu amo o Giannis. Eu amo o time do Miami Heat, cara. Eu tenho um carinho incrível. Acho que todo mundo que é millennium da minha época gosta muito do Miami Heat, porque a gente pegou uma fase muito gostosa. Eu acho o time legal, eu acho a cidade bacana, eu acho a torcida, sabe, a energia é muito boa. Então, assim, eu acho que ele foi para um time muito gostoso e que eu espero que ele tenha todo o sucesso do mundo com o Miami. Adoraria ver o Miami campeão de novo. Enfim, vamos torcer aí para o menino Giannis ser muito feliz aí nessa nova temporada dele no Miami Heat. Deixa eu ver aqui o que eu separei, porque eu já, como eu disse, esqueci das fofocas. A fofoca amor, né? A mais comentada da vida. Eu acho que vocês já estão meio cansados dessa fofoca, né? Mas é LeBron James no Sixers. Gente, que dizer, né? Que dizer? Eu acho que eu já falei sobre isso em algum lugar, não sei. Eu comentei muitas vezes com os meus amigos. Eu tô igual homem, né? Eu não tô conseguindo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tô aqui 2 horas procurando a minha esponjinha pra passar minha base. Achei. E falando com vocês, não tô conseguindo. Enfim, vou passar aqui a base, vou passar essa aqui da Francine, que ela é bem rebocão. E como eu disse pra vocês, quero que dure bastante essa maquiagem. Enfim, voltando agora. Eu já repeti isso tantas vezes que eu não sei se eu repeti em vídeos, se eu estou sendo repetitiva. Se estiver sendo repetitiva, vocês me desculpem. Mas, assim, minha opinião sobre o LeBron James no Sixers. Eu acho que LeBron olhou ali no papel, olhou ali todo o rolê, todo o histórico, tudo que ele quer e falou assim, melhor opção. E, assim, melhor opção, gente. Assim, quem falará contra, não é mesmo? É um time, assim... O pessoal ainda fala, mas defensivamente, gente, assim, sou torcedora profissional, tá? O meu título é esse. Não sou especialista, não sou porcaria nenhuma, assim, não me imputem nada. Mas, assim, acho que até defensiva, eu acho que é um time, assim, no papel maravilhoso. Só que, assim, minha opinião até como garota do marketing, né? Vocês sabem que sou profissional de marketing aí há alguns anos. Vimos times incríveis no papel que não deram certo.
Vimos o James Harden, Kevin Durant juntos no mesmo time. Primeiro com o Russell Westbrook, depois teve também o Kevin Durant com o Devin Booker. Enfim, a gente já viu de tudo nessa NBA de meu Deus, gente. E assim, teve vezes que deu super certo. A gente viu super times aí com LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, que putz, deram muito certo. E vimos times como esse que eu citei, que tipo, teve grande expectativa e não rolou. Vimos o Lillard e o próprio Giannis, que a gente falou agora, indo jogar juntos, e pensamos o quê? Eu fui uma pessoa que ficou muito empolgada. Pensei assim, puta... Ai, não posso falar palavrão no YouTube, gente, desculpa. Sorry. Mas pensamos, PQP, vai ser incrível, vai ser maravilhoso Lillard e Giannis no mesmo time. E não foi! Então, assim, há sempre a possibilidade de não ser, né? E olha que eu nem vou citar a questão do Embiid e do joelho dele. Então, assim, tem todas essas questões aí por trás. Então, assim, como profissional de marketing, sabendo que o LeBron não tem tantas temporadas ainda aí pela frente, não é mesmo? Porque, né, querendo ou não, o homem já tá com seus 42 anos. Se eu fosse ele, eu iria por uma escolha mais safe, tipo Miami, um Cleveland. Porque assim, mesmo se ele perde no Miami ou no Cleveland, ele faz uma turnê de aposentadoria muito legal, igual o Kobe. Como eu disse, na temporada que o Kobe se aposentou, o Lakers não chegou muito longe, mas as pessoas estavam, desculpa, gente, cagando, porque era a última temporada de um jogador gigante. Ele ainda assim, no último jogo dele, meteu 60 pontos. Então, assim, eu acho que assim, ele teria uma segurança maior para a carreira e a imagem dele de ir se aposentar num time que tem uma nostalgia, que as pessoas gostariam muito de ver ele. Enfim, né? Minha opinião, quem sou eu na fila do pão, né? Só que eu acho que ele não considerou isso. O que ele considerou mesmo é título. Claramente, LeBron ainda tem muita gana, muita vontade de ser campeão ainda. Talvez, até por essa questão toda, essa comparação dele com o Jordan, talvez ele ainda queira provar alguma coisa. Então, assim, talvez não, né? Totalmente quer, né? E aí foi a escolha que ele fez, e assim, pra pessoa que tá pensando só nisso, só no título, faz total sentido, né? Ele viu lá 2 mais 2, 4 e falou, bora borar. Mas vai ser divertido, gente. O Sixers é um time muito gostoso de acompanhar, é um time que tem muita história, é um time que é um azarão que quando for campeão todo mundo vai achar muito da hora, assim como o Knicks, que fazia muito tempo que não era campeão, e todo mundo, por mais que eu mesmo tava torcendo pro Spurs, mas eu achei muito da hora eles serem campeões. Tem uma torcida muito da hora também, assim como o Knicks. Então, assim, eu acho que vai ser gostoso acompanhar, vai ser divertido. Só que, como ele tem muitos haters, eu achei, assim, da minha parte, uma decisão um pouco arriscada caso dê errado. Se der certo, mano, vai dar muito certo, vai ser incrível. Ele vai ser conhecido como o cara que salvou a franquia depois de muito tempo de reconstrução, depois de muito tentar, depois de muito bater na trave. Então, assim, vai ser incrível. Agora, se der errado, cara, se der errado, o pessoal vai pesar muito na imagem dele. Digo de novo, diferente de um Miami ou de um Cleveland, que mesmo se desse errado, ele ia se aposentar ali, o pessoal ia ter uma nostalgia, ia ser legal, ia falar, poxa, ele se aposentou. Se fosse no Cleveland, na onde foi o início, se fosse no Miami, no primeiro time que ele foi campeão, enfim, ia rolar umas coisitas aí, melhor aí pra carreira dele, assim, na minha humilde opinião. Comenta aí o que você acha, se você tá feliz com o LeBron no Filadélfia. Deixa eu ver o que eu separei aqui, gente. Jaylen Brown, o efeito borboleta que começou tudo isso, né? Eu tenho até um vídeo que eu não sei se vai estar postado, né, nesta ocasião, que eu estiver postando esse, mas fiz um vídeo sobre isso, porque é muito engraçado que as coisas na NBA muitas vezes acontecem por puro efeito borboleta, né? Tô usando aqui o contorno da minha prima Selena Gomez, que tá até no finzinho. Gente, babado isso, né? Babado, assim. Realmente, eu acho muito interessante que quem trabalha no mundo corporativo vai me entender.
como a NBA muitas vezes parece com a empresa que a gente trabalha, né? Porque às vezes a gente tá trabalhando lá de boa numa empresa, e aí um povo assim que trabalha é mandado embora, e você fica assim, gente, Carlinha do RH que trabalhava foi mandada embora. Tem ali a Marisa que não faz nada e tá lá ainda, por quê? E aí, tipo, você fica meio sem entender, né? Aí a empresa fala, não, é corte de custo, ai, Carlinha ganhava muito, não sei o que lá, e você fica, ok, Carlinha ganhava muito, mas por causa dela a gente bateu a meta no passado. E você fica assim, meio que, por quê, né? E aí você vê que a NBA muitas vezes é igual, né, gente? Porque a gente viu lá a troca do Luka, a gente ficou meio bem sem entender. A gente viu várias outras trocas que a gente ficou o quê? E eu, no meu caso, assim, gente, aí, de novo, faço aqui minha, sei lá, de torcedora profissional, né? Então não tô dando aqui nenhuma opinião técnica sobre o assunto. Mas fiquei assim, por quê, né? O que acontecesse, hein? E a torcida do Celtics ficou muito assim também, né? Porque, gente, a gente passou aí por uma temporada onde o Jason Tatum ficou a maior parte do tempo em lesão e quem carregou o time nas costas foi o Jaylen Brown. Então, assim, entendo toda a questão do salary cap e tudo mais, mas, assim, mesmo assim, né? E outra coisa, você dá o cara pro seu rival de conferência direto, sabe? Tipo assim, gente, eu não sei, mas o Jaylen Brown também não tá feliz, nós já vimos isso em entrevistas dele, em declarações dele, e vai ser gostoso pra caramba, porque sabe de que lado eu estou? Sabe de que lado eu estou? Estou do lado do entretenimento. Então, assim, gente, vai ser muito bom ver esses dois times jogarem. E assim, ai, gente, desculpa, eu não sou muito fã do Celtics. Vocês sabem que eu não tenho time, e assim, mas eu tenho alguns que eu gosto muito e tem outros que eu gosto menos. O Celtics é um que eu gosto menos, assim, me desculpem, eu não sei, gente, não sei porquê, não sei se é por causa da história do time, não sei se é porque, não sei, mas enfim, não curto. Então, assim, eu vou torcer muito por o Philadelphia nesses confrontos, até porque eu também sou meio LeBronzete, vocês sabem disso, eu fico pé da vida com o LeBron, porque eu acho que, assim, ele sempre faz as decisões mais doidas da vida, mas enfim, né? Mas ainda amo ele do mesmo jeito, então vou torcer muito pro Phila. E quero muito que o Jaylen Brown arrebente. E, sinceramente, eu acho que o Phila combina com ele. Acho que ele vai arrebentar lá e ele tá sendo já muito bem recebido pela torcida. Donovan Mitchell. Sem corte, gente, sem cortes, vamos relevar. Donovan Mitchell renovou com o Cavs, né? Assinou essa extensão de 4 anos. O que vocês acham sobre isso? Eu achei meio esperado, assim. Eu acho que o Cleveland, inclusive, ele tá fazendo um trabalho legal de constância, né? Que eu acho que vence campeonatos. Infelizmente, ou felizmente, não sei, né? Depende de que lado você tá olhando. Eles não foram para as finais nessa última temporada, mas eu acho que eles teriam muita condição de ir. Realmente teve um cenário completamente absurdo, né, nessa última temporada. Os times que se destacaram muito, arrebentaram muito. O Knicks arrebentou muito, o Spurs arrebentou muito, o Oklahoma arrebentou muito. Então, assim, mas o Cleveland é um time muito forte, é um time que vem trabalhando com consistência, e essa renovação do Donovan mostra pra gente que eles estão realmente atrás de finalizar esse ciclo, que eles estão batendo na trave. Então, assim, eu acho que essa temporada promete, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Como eu disse, NBA, gente, a gente espera de tudo. Tudo pode acontecer a qualquer momento. A Lakers, hein, gente? Putz, gente, o que aconteceu com o Lakers? Eu fico imaginando nosso amiguinho Luka Doncic, que pensou assim, né? Agora vai, pelo menos. Vou sair desse trem, desse Mavs, mas agora vai. E aí agora ele tá numa situação muito parecida com a que ele estava no Mavs, hein? Gente, eu não sei se eles estão reconstruindo ou se eles estão só fingindo que estão sabendo o que estão fazendo.
Mas, assim, o torcedor não tá muito felizão. Eu tô recebendo muitos comentários de torcedores do Lakers falando assim, poxa, essa temporada eu nem vou torcer. Ou essa temporada eu acho que eu vou torcer pro Philadelphia por causa do LeBron, porque, assim, tá um pouco sem perspectiva, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas, assim, só um milagre, acredito eu, pra salvar o Lakers agora. Vamos ver o que vai acontecer. Comenta aqui o que você acha, se você torce pro Lakers ou não, né? E aí, gente, eu não sei se eu tô esquecendo. Eu vou abordar uma também de WNBA rapidinho, mas na minha última aqui que eu tinha anotado era do Curry no Celtics. Eu acho que eu tô sentindo que eu tô esquecendo mais fofocas aqui. Não sei, mas também esse vídeo tá ficando com quanto tempo, né? Também não quero ficar aqui 1 hora fofocando com vocês, né? Vocês vão cansar da minha cara e vocês nunca mais vão assistir o meu canal e aí eu nunca mais vou conseguir retomar pro YouTube e aí tudo vai dar errado, meu Deus. Que catastrofista, não é mesmo? Enfim, para encerrar, eu queria trazer uma fofoca da WNBA, que eu fiquei chocada, né? Acho que chocou todo mundo essa semana, que é a atleta... Eu só não quero pronunciar o nome dela errado, é Cunningham? Só um minutinho, gente, que eu vou ver aqui. É isso mesmo, Sophie Cunningham, né? Ela é uma atleta bem mediana da WNBA, pelo que eu vi, tá? Eu não acompanho tanto a W, não porque eu não goste, é uma questão simplesmente de tempo, porque eu tenho 3 empregos e a NBA eu acabo acompanhando mais por conta, né, da internet, das redes sociais e de precisar fazer isso, né, gente, é um dos meus empregos. Mas no dia que eu viver disso, eu quero acompanhar e falar mais de WNBA, mas esse assunto acho que todo mundo viu. A Sophie Cunningham, ela é uma atleta... Ela é reserva, ela tem uma média de 5 pontos, ela não é, tipo assim, grandes coisas, porque eu tô vendo muitas pessoas distorcerem e falando que ela é, tipo assim, o suprassumo da WNBA, e, tipo assim, gente, não é. E ela fez uma declaração, né? Eu vou falar supostamente aqui, porque, como eu disse, eu não tenho muito conhecimento de causa, eu não quero falar bobagem. Mas, supostamente, ela fez uma declaração dizendo que ela era contra atletas trans. E aí, na sequência, viralizou um vídeo antigo dela, onde ela estava brigando com 2 atletas, e ela ficou apontando para essas atletas, e aí viralizou numa bolha, falando que ela estava apontando para atletas trans, e que tinham atletas trans na WNBA, e tipo assim... Gente, uma grande fake news, né? Não existe atleta trans na WNBA. Inclusive, a atleta que ela apontou é mãe de gêmeos, cara. Então, assim, são tantas camadas essa história que eu nem quero entrar nas camadas problemáticas delas, né? Só de realmente da gente ter cuidado com o que a gente consome pela internet, porque, enfim, gente, tem a grande diva Bawani... Vou citar a grande filósofa contemporânea Bawani, as palavras não precisam fazer mais sentido, né? Pelo jeito. As pessoas só falam e é isso aí. E tá tudo certo. E saem falando e assim... Se eu chequei ou não chequei, não importa. Entendeu? E as pessoas acabam acreditando, levando como verdade absoluta e replicando esses discursos, que é realmente também muito, muito, muito perigoso, né? Então, assim... Eu acho, assim, na minha humilde opinião, que devemos ter um pouquinho mais de cuidado com os veículos que a gente acompanha, os influencers que a gente acompanha e até as coisas que a gente acredita, né? Acho que a partir do momento que você vê um negócio muito bizarro, assim, na rede social, na internet, desconfia, dá uma checada, não sai compartilhando, não, porque, enfim, né, gente? A WNBA tá num momento muito bom, de expansão, e umas coisas assim não é legal, não combina com a liga, né? E, enfim, pelo que eu vi, essa atleta também tá se aproveitando muito disso, até porque ela não tem tanta relevância assim, né, jogando, então acho que foi talvez até um alívio para ela também, para ela ter um pouquinho mais de, né, significância e tal. E, então, assim, vamos ter um pouquinho de cuidado, gente, com o que a gente consome, como a gente consome e tudo mais, porque no final do dia tem muita gente mal intencionada que sabe que é mentira, que sabe que, enfim, e só faz realmente porque
dá like, dá view, dá engajamento, não é mesmo? Enfim, eu acho que é isso. Não lembro de outra fofoca no momento. Vou acabar agora de me arrumar para gravar o vídeo. Vou postar aqui também neste canal, neste YouTube, neste mesmo canal, nessa mesma hora, alguns outros vídeos mais educativos, falando mais sobre a vida e a biografia de atletas, coisas que eu não consigo fazer nem no Insta, nem no TikTok, coisas que a gente precisa de mais tempo. E também continuando o trabalho que eu faço lá no Insta e no TikTok, de ensinando e falando de um jeito mais leve sobre termos, sobre o esporte em si. Então, assim, já me segue, já se inscreve para você não perder nada se você gostou desse estilo de vídeo. Como eu disse, a minha ideia é fazer ele em formato de live, então se você apoia essa ideia, se você quer interagir aqui em real time, porque aqui se a gente estivesse aqui em real time, eu já ia falando assim, olha, a Fernanda falou aqui de outra fofoca, eu esqueci dessa, então vamos já falar dessa fofoca que a Fernanda trouxe. Olha, fulano tem essa opção sobre a Soficane, essa opinião sobre a Soficane e tal, então a gente já tem aquele tete a tete, né? Então, assim, se você quiser esse conteúdo em formato de live, já comenta aqui também, porque a ideia é esta. E é isso, gente. Foi bem sem roteiro, bem freestyle. Eu adorei. E eu já estou quase pronta aqui agora. Eu vou passar um rímel e arrumar a minha sobrancelha para gravar os meus conteúdinhos. E é isso. Não esquece de comentar, tá? Beijinhos. Tchau, tchau.